Bom dia, excelente sábado em nome de Jesus. Quero te encorajar a estar encaminhando o nosso vídeo, a nossa live para mais uma pessoa. Bom dia, compartilhe nossa live com mais uma pessoa. O tema da nossa live de hoje é florescer. Florescer começa na sua identidade. Exatamente. Florescer começa na sua identidade. E o florescer nessa manhã é florescer em qualquer área da sua vida. Qualquer área que precise ser mudada, transformada, receber um renovo do Senhor. Quando nós entendemos quem somos, realmente o nosso caminho fica mais claro. O nosso caminho fica mais claro. E o florescer do Senhor, ele é a qualquer momento. E a pergunta nessa manhã é: você está se preparando? Você está se preparando para o novo? Você está se preparando para tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida? Você está se preparando para tudo aquilo que você vem orando e pedindo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você está nessa caminhada, assim como todos nós estamos, quero te convidar, quero te encorajar a compartilhar a nossa live com mais umas 3 pessoas, tá bom? Compartilhe a nossa live, enquanto isso eu vou colocar o tema aqui. Bom dia, Osilene. A paz do Senhor, amém, amém, amém. Eu vou colocar aqui o tema, enquanto isso você compartilha com mais alguém a nossa live, você abençoa a vida de mais alguém com a nossa live. Florescer começa na sua identidade. Pronto. Prontinho. Esse é o tema da nossa live dessa manhã. Para a gente começar, eu quero ler uma base bíblica com vocês que está em Isaías capítulo 43, verso 1. A palavra do Senhor em Isaías 43 vai dizer: Não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome e tu és meu. E tu és meu, né? No singular, não no plural, não. E tu és meu. Olha que forte. Olha que forte. Olha que versículo forte de Isaías 43, verso 1. Então hoje não é simplesmente uma live. Não, como mais uma. Mas eu quero deixar algo, né? O Senhor essa manhã, Ele quer semear algo dentro de você. Porque ao semear algo dentro de você, ao essa semente ser plantada, ela vai gerar frutos. Quando nós falamos em florescer, nós pensamos só no desabrochar de uma flor, só nos frutos que ela realmente está produzindo, mas nós não vemos no decorrer do seu processo as raízes, o processo da semente, o processo do plantar, o processo de cuidar, o processo de realmente adubar. Nós só olhamos para o fruto. E o fruto é a flor, o fruto é a conquista. Enfim, nós tiramos realmente os nossos olhos do processo. E ao tentar mudar realmente, essas pessoas elas se perdem ao meio do caminho, porque realmente nós, seres humanos, somos extremistas. E porque o processo ele exige o quê? Sabedoria. Sabedoria a passar pelo processo, para entender alguns. Pronto, seguimos. Porque existem pessoas tentando mudar a vida, mudar os relacionamentos, mudar o próprio corpo, mudar de profissão, tentando mudar tudo. Quer mudar tudo ao seu redor, mas quando na verdade não continuam se enxergando da maneira com que Deus realmente a criou por dentro, continuam buscando o tempo todo. Mas tá errado mudar? Não é errado. Não é errado mudar, não é errado tentar novas profissões se você não está feliz com a sua. Não é errado você cuidar do seu corpo, mas isso não pode ser o seu Senhor. Isso não pode ser o seu Senhor. Isso não pode ser o seu foco.
principal. Porque esse foco principal não vai sustentar o quê? Não vai sustentar uma caminhada, não vai sustentar a caminhada da sua história, não vai sustentar a caminhada na nossa vida. Porque é muito vago. Isso é muito vago. Muito vago. E é por isso que antes de nós florescermos, antes de nós chegarmos à estação com que o Senhor realmente tem para a nossa vida, nós precisamos falar das raízes. Nós precisamos falar das raízes, nós precisamos cuidar das raízes, nós precisamos entender as nossas raízes. Porque ao entender as nossas raízes, quando a flor desabrochar, quando você florescer, ou quando você vê outra pessoa florescendo, você vai entender que houve um processo. Em Isaías, que nós lemos no início, Isaías 43, verso 1, olha como Deus fala em Isaías. Eu te chamei pelo teu nome. Eu te chamei pelo teu nome e tu és meu. É essa palavra que o Senhor fala. Eu te chamei pelo teu nome e tu és meu. Então Deus aqui não começa falando do que você faz. Deus se importa com você, com o que você faz. Deus se importa com o que a gente faz. Deus se importa nos detalhes. Mas Ele não começa se importando da maneira e falando da maneira e te perguntando o que você faz. Ele começa falando de quem você é. Quem é você? Ele começa falando quem você é e quem a você pertence. Então ele fala, eu te chamei pelo nome e tu és meu. E tu és meu. E talvez você tenha chegado aqui sabendo muito bem quem é. Sabendo muito bem quem é até aqui, ou sabendo muito bem quem precisa ser para todo mundo. Sabe muito bem quem é e sabe muito bem quem precisa ser para todo mundo, para ser aceito ou aceita, mas não sabe como se olhar para dentro de você e entender quem é você. Ao olhar para dentro de você, ao olhar para o seu interior, quem é você quando ninguém está te olhando? Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando você não precisa provar nada para ninguém? Quem é você quando as câmeras se desligam? Quem é você quando você está no seu quarto sozinho? Então o florescer nessa manhã, ele começa quando você lembra, quando você sabe quem é você. É aí que começa o florescer. Quando começa o florescer é quando você sabe, na sua essência, sem a validação de ninguém, quem é você. E já começa essa pergunta para você nessa manhã. Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando as câmeras se desligam? Quem é você quando a porta do seu quarto se fecha? Quem é você quando você está sozinho? Natália, eu não sei. Em que momento você se perdeu da sua identidade? Em que momento você se perdeu? Ninguém perde a identidade de uma vez. Se ela não sabe da identidade, ela não vai perder de uma vez. Não é um processo que acontece assim, mas é um processo que acontece aos poucos, que acontece gradativamente. E como assim, Natália, acontece gradativamente? Uma palavra que você ouviu, uma rejeição que você viveu, uma comparação que você insiste em ficar se comparando, ou você foi comparada aí no decorrer da sua história, uma traição, um abandono, gente, uma infância que você precisou, né, amadurecer cedo demais, um relacionamento que você foi se diminuindo para caber nele, foi ficando pequenininha para caber nele, uma vida inteira tentando corresponder às expectativas do outro. Você está quanto tempo tentando suprir a expectativa do outro, se diminuindo para caber, para se encaixar no outro? E com isso você vem o quê? Se deixando de lado. E com isso você vem o quê? Se deixando de lado. Deixa eu arrumar minha cadeira aqui, gente, pra mim não derrubar aqui. Pronto. E sem perceber, você começa a transformar essas experiências em definições. Não sou boa mesmo.
Eu merecia ser abandonada. Eu merecia isso. Presta atenção. Você começa a criar essas verdades dentro de você. E essas verdades começam a dar destino para a sua vida. Porque tudo que nós falamos, presta atenção nisso. Tudo que nós falamos, o nosso cérebro, ele acredita. Ele não sabe que hoje é sábado. Ele não sabe. Ele só sabe que é dia e noite. Pela produção de hormônios, da melatonina. Ele não sabe que é sábado. Ele não sabe que é domingo. Não sabe que é segunda. Ele não sabe. Por isso que ele acredita em tudo o que você fala. O que você vem falando de você pra você mesmo. Natália, mas eu sofri tudo isso e não foi fácil. Não vai ser fácil. Não vai. Mas você tem duas opções. Duas. Na minha percepção, somente duas opções. Ou você continua lambendo e alimentando essas feridas dentro de você e deixando que essas feridas realmente continuem dirigindo a sua história de sofrimento, ou você se posiciona, decide se curar dessas dores e decide viver a sua melhor versão e decide florescer e decide resgatar a sua identidade e decide fazer de maneira diferente. Decida se posicionar. O florescer do Senhor, ele requer um posicionamento. Quando nós decidimos florescer, independente dos traumas que nós passamos, não vai nos definir uma vida toda. Não vai. Mas ao lembrar das nossas dores, ao lembrar dos nossos traumas, nós vamos lembrar o quê? Com um processo ressignificado. Com um processo ressignificado. E lembrar que realmente as dores não tem como apagar. Inclusive ontem, uma cliente me disse isso. Ela falou, se eu pudesse, eu gostaria de apagar a minha história. Eu queria apagar da minha vida tudo que eu vivi, de tão doloroso que foi. E isso eu sei que me influencia até hoje. Eu falei, amada, não tem como apagar a nossa história. Ela falou, existem certas partes da minha vida que eu não quero lembrar. Existem certas partes que eu não quero. Eu falei, mas é necessário nós voltarmos a esses lugares de escuridão. Você fechou esses lugares, né? Você trancou a porta desse quarto numa proteção, porque lembrar disso causa sofrimento. Mas lembrar de maneira assertiva traz cura. E ela, chorando aos prantos, me disse, eu preciso ser curada. Eu preciso ser curada, porque o curada, você floresce. O curada, você vai conseguir voltar para essa história. Curada, você vai olhar para essa história e você vai entender o que aconteceu com você. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao caos, você floresceu. Você floresceu. Então, uma coisa é você ser rejeitado, rejeitada. Outra coisa é você viver uma vida toda acreditando que é rejeitada, que todo mundo ao seu redor te rejeita, quando na verdade é você que continua se rejeitando agora. Consegue entender que muitas pessoas estão num lugar pesado porque estão encarceradas por dentro. O fracasso. Uma coisa é você ter fracassado em algo, ter errado, ter tomado algum caminho, sem direção, enfim. Nós somos seres humanos e vamos errar. Nós vamos errar, ok? Nós vamos errar. Uma coisa é olhar e ver o seu fracasso. Outra coisa é essa situação, esse fracasso definir a sua história. Tem pessoas que estão se martirizando por um fracasso, por algo que fizeram, que já receberam o perdão, mas continuam se chicoteando no bom sentido, tá? Com palavras. E olham para elas mesmas e falam, eu sou um fracasso. Nada que eu faço dá certo. Uma coisa é o outro não reconhecer o seu valor, porque isso diz sobre o outro. Outra coisa é você concluir que o teu valor está na opinião do outro. Que o teu valor está na opinião do outro. Então nessa manhã,
Quero que você entenda que o florescer, ele começa na sua identidade. Porque a ferida explica o comportamento. Sim, há uma explicação. Há uma explicação. Se nós pegarmos realmente, né, te chamasse aqui agora, há uma explicação para a tua ferida. Ah, sim. Tudo existe um porquê, né? Tudo vai ter um porquê. Então, a ferida explica sim um comportamento, mas a ferida não pode definir sua identidade. E ela não vai definir a sua identidade. Ela não define a sua identidade. Ela não define quem você é. Ela não define para que você foi criado e gerado para um propósito maior. Então, sim, nós precisamos saber e compreender de onde veio essa ferida, de onde veio essa dor, de onde veio esse trauma, de onde veio essa dor que está te impedindo de florescer, de onde veio as vozes que continuam te dando destino. Sim, nós precisamos entender, mas nós não podemos deixar isso nos definir. Entende? Não podemos deixar isso nos definir. Situações não nos definem, nos moldam. Situações não nos param, nos moldam. Encare o seu processo de florescer. Gente, né, tá muito seco, né? A gente fica muito com a garganta muito seca, mas desculpa, vamos voltando. Então encare o seu processo de florescer. Aquilo que você acredita sobre você muda a maneira como você vive. Então como é que está se vendo? Quais são as palavras que você tem lançado de você para você mesmo? Claro, eu sei que às vezes você ouviu palavras, viveu situações com outras pessoas, da sua família, enfim, que te machucaram demais. Mas essas palavras ainda estão aí dentro de você, definindo a sua história, te dando destino. Pensa bem, se eu acreditar que eu não sou o suficiente, joga pra você, olha pra você nessa manhã. Se você acreditar que você não é suficiente, você vai viver o quê? Tentando provar quem você é. E ao tentar viver provando quem você é pesado demais. Viver provando quem você é o tempo todo é pesado demais. E se eu acredito que eu sempre serei abandonada por ter sofrido um abandono, eu posso aceitar o quê? Migalhas. 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 Só para ninguém ir embora. Só para uma amizade não ir embora. Só para um relacionamento tóxico não ir embora. Enfim, migalhas em qualquer área da sua vida. E você fica aceitando migalhas por medo de ser o quê? Abandonado ou abandonada. E se você acredita que você não tem valor, você começa a aceitar lugares que já não combinam com você mais. Começa a aceitar lugares que Deus já te tirou faz muito tempo. E que você sabe que não precisa estar nesses lugares mais. Mas mesmo assim, por não ver o seu valor, você permanece. Você sofre, mas você permanece. E se você acreditar, gente, presta atenção. E se você acreditar, olha pra mim nessa manhã. Se você acreditar que você precisa agradar todo mundo, gente. Se você acreditar que você precisa agradar todo mundo e você precisa dizer sim pra tudo, todo sim pro outro é um não pra mim. Quantos nãos você tem falado pra você pra agradar o outro? Quantos nãos você tem falado pra você pra fazer pelo outro? Quantos sim você tem falado pra você? Quantos sim você tem falado pra você? Porque isso impede o seu processo de florescer. O não é não para suas vontades, é não para o seu descanso, é não para sua família, é não para as coisas que você gosta, é não. Cadê a sua vontade e o seu querer? Cadê o teu posicionamento para você mesmo? O teu posicionamento para você mesmo. E é por isso que muitas vezes, sim, a sua história ela explica a sua ferida, mas ela não define a sua identidade. E se ela está definindo a sua identidade nessa manhã, é porque tem algo aí dentro que precisa ser curado. Vazios que realmente precisam ser curados. Algo dentro de você
precisa ser destronado. Como assim, Natália? Isso está ocupando o trono do teu coração. Está ocupando o trono do teu coração. E ao ocupar o trono do teu coração, ele te dá destino. Ele te dá destino. E existe uma história. Aí você começa o quê? Existe uma história que você começa a contar para você mesmo. Gente, a nossa mente, ela conta historinha para nós. Ou é só a minha que conta historinha pra mim? Sua mente conta historinha pra você? Ruim, na maioria das vezes, tá bom? Na grande maioria das vezes, a historinha, ela é ruim. Vozes que você começa aí, né, a escutar. Não sou boa o suficiente. Não consigo. Só acontece comigo. Ninguém gosta de mim. Ninguém me aceita. Eu sempre estrago tudo. Então a culpa é minha. Eu sempre estrago tudo. Eu não sou suficiente. Eu nunca vou mudar. Olha quantos enredos, né? Olha aí quantos enredos você começa a contar para você mesmo. E cada frase dessa que eu falei, exemplo, ninguém fica. Eu sempre estrago tudo. Você começa a alimentar essas frases dentro de você. E ao alimentar essas frases dentro de você, vira uma história. E tudo que a gente conta de história pro nosso cérebro, ele acredita. Ele acredita. Natália, mas eu sofri mesmo. Eu realmente tenho essa ferida emocional da rejeição, do abandono. E é uma verdade. Eu vivi isso. Sim, a ferida explica o comportamento. Mas ela não define a sua história. Porque se ela tá definindo a sua história ainda, tá errado. Se ela tá dirigindo a sua história, tá errado. Tá errado. Então, repetir isso durante anos não vai transformar. Você não vai conseguir florescer. Há quanto tempo você vem repetindo isso dentro de você? Há quanto tempo você vem falando isso para você mesmo? E essa situação, o Senhor fala essa manhã, essa situação continua te dando destino. Continua te dando destino. E talvez você tenha repetido algumas coisas sobre você mesmo por tanto tempo que isso virou o que dentro de você? Uma verdade. Às vezes você repetiu tanto que você não é bom, que você não é boa o suficiente, que você é rejeitada porque você estraga tudo. Você é rejeitada porque você não é boa o suficiente. As pessoas não te aceitam porque você nunca vai mudar. Ou porque você é assim mesmo. E você está contando essa historinha para você mesmo. E você esquece de perguntar quem Deus diz que você é. Quem Deus diz, o que Deus diz que você é, o que Deus diz sobre você. Aí sim, começa o seu processo de cura. Não deixe as experiências ruins que você passou e que nós vamos passar. Nós vamos passar ainda. Não tem como, né, gente? Nós vamos continuar passando. Não deixe as experiências ruins definirem a sua identidade, dirigirem a sua vida. Não deixe as experiências ruins. Aprenda com as experiências ruins. E algumas coisas não vai ter como aprender nada. Existem situações que nós não vamos aprender nada. Nós vamos apenas viver, ressignificar e seguir em frente. Por isso, nessa manhã, eu quero te ensinar algo terapêutico e prático. Imagine que você está na sessão terapêutica comigo, hein? Então eu quero te ensinar algo muito prático. Talvez hoje, toda vez, então hoje, presta atenção, hoje, a partir de hoje, toda vez que vier uma definição, uma palavra, uma voz negativa sobre você, separe 3 coisas dentro de você nessa manhã. Todos os dias, tá? Depois, se você quiser anotar, essa live vai ficar salva. E você anota aí no teu caderno terapêutico, faz um caderno terapêutico seu, tá bom? Muitas pessoas chegam a mim e falam assim, gostaria de fazer terapia, sei que preciso fazer terapia, mas, enfim, terapia também é investimento. Assim como toda área da sua vida, ela é investimento. E eu não tenho esse valor de investimento agora. Pegue um caderno, pegue uma folha, bloco de notas do teu celular, porque o celular você tem, e comece a escrever. Escrever é terapêutico. É uma das maiores tarefas que nós realmente, tarefas que nós fazemos durante o processo terapêutico. Comece a escrever. Escrever é fantástico. Comece a escrever.
E a primeira pergunta que você vai responder é: o que aconteceu comigo? O que aconteceu com você? De ruim, tá bom? Vamos pro lado ruim primeiro. O que aconteceu comigo? O que aconteceu com você? E depois desse acontecimento, o que você, passou a acreditar por causa disso? Então, primeira pergunta: o que aconteceu com você de ruim, que até hoje você acredita nisso que aconteceu com você? E que define a sua história, e que está definindo as suas atitudes, que está definindo a sua vida. A frustração, e eu estou falando desde o básico até o grande agora. Tem muitas pessoas que estão presas às frustrações no básico. Natália, mas tem menos importância? Não, não tem menos importância, porque só você sabe da sua dor. Mas entenda que continuar nesse lugar, tanto no básico quanto no grande, é prisão. É prisão. É prisão. E você não só fica o quê? No mesmo lugar, alimentando os mesmos pensamentos. Então, recapitulando, o que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo que ainda define a minha história? O que aconteceu comigo que ainda define a minha história? E o que depois desse acontecimento, ou desses acontecimentos, o que eu passei a acreditar por causa disso? Que relacionamentos não dão certo? Que não é possível restaurar um casamento? Que não é possível ter uma amizade saudável? Que não é possível, vamos para o trauma religioso, que não é possível eu me encontrar numa igreja saudável? Que não é possível ter amizades saudáveis? Que não é possível eu realizar os sonhos? Que mesmo por causa de um erro no decorrer do caminho, eu não vou conseguir realmente realizar os meus sonhos? Porque mesmo se eu estiver estacionada agora, o que te impede de recomeçar? Entende? São várias camadas. Várias camadas. E por último, então, recapitulando a pergunta: o que aconteceu com você de ruim? Que você, depois desse acontecimento, você passou a acreditar por causa disso. Por causa desse acontecimento ruim, você passou a acreditar que isso define a sua história até hoje. E com isso você continua contando historinhas ruins. Mas existe uma pergunta que silencia todas essas perguntas. Existe uma palavra, uma frase que responde todas as perguntas acima. Todas. Todas. Eu sei que as perguntas acima, elas têm respostas. Porque todas nós temos dores, todos nós temos dificuldade. Mas existe uma que cura a nossa história. O que Deus diz sobre mim. O que Deus diz sobre você nessa manhã. O que Deus sempre diz de você, porque está na sua palavra. O que Ele diz sobre você. Talvez você pense e diga: Natália, eu fui abandonada, eu fui rejeitada, e você passou a acreditar nisso. Não sou digna de ser amada, não sou digna de nada. Através da rejeição, do trauma, da traição. Mas uma coisa não significa que isso vai definir sua história. Porque se você ficar preso a isso, vai ser impossível florescer. Mas é impossível. Impossível não, né, gente? Mas vai demorar um pouco mais. Vai demorar um pouco mais. Uma coisa não significa que vai anular a outra. Não significa que vai anular a outra. Isso fala da sua experiência. E, infelizmente, boa e ruim, né? Uma experiência, ela tem dois lados, o bom e o ruim. Então, o bom nos impulsiona e o ruim nos ensina. Mas isso não determina o seu valor. Não. E às vezes você está se deixando que o seu valor, que a sua identidade seja definida por uma circunstância. Por uma circunstância. Então anote isso nessa manhã. Pare de chamar de identidade aquilo que foi apenas uma experiência, boa ou ruim. Pare de chamar de identidade aquilo que foi somente uma experiência na sua vida. Você aprendeu com isso.
E tem coisas que a gente nem tira aprendizado. A gente só realmente segue. Então, a experiência você viveu. A experiência você sentiu. A experiência você atravessou. Mas aquilo não ganhou. Essa experiência não ganhou, de jeito nenhum, o direito de determinar aquilo que você e eu seremos daqui pra frente. Não define, não define, não define. Então, quem está definindo você nessa manhã? Quem continua definindo você? E essa pergunta é uma pergunta terapêutica, que muitas vezes nós não conseguimos responder. Quem é você? Porque essa pergunta, ela muda tudo dentro de você. Quando você consegue se olhar, quando você consegue se ver, olhar no espelho, tá bom? Você consegue olhar, se ver e declarar. Você tem autoridade para declarar sobre você. Você tem autoridade para definir quem é você. Você tem autoridade para isso. Agora, quem tem recebido? Eu acabei de falar que você tem autoridade para definir quem é você. Mas quem tem recebido situações, pessoas, lugares, traumas que você viveu e podem estar definindo ainda a sua história, quem está com essa autoridade para definir você? Quem está definindo você? Responde para você mesmo nessa manhã. Quem está definindo você? As pessoas? Os lugares? O relacionamento que terminou? Seu pai que infelizmente não reconheceu o seu valor da maneira assertiva? A mãe que não te validou? O luto de uma mãe? O luto de um pai? O que está te definindo? Um abuso que você viveu continua definindo a sua história? Alguém que te rejeitou? A sua própria rejeição agora. Alguém que você não perdoou? Seu passado? Seus erros? Ou você vai deixar Deus te definir pelo que Ele diz que você é? Até quando você vai continuar acreditando e deixando essas dores dirigirem a sua vida? Chegou o momento de você assumir, de nós assumirmos o controle da nossa história. Muitas pessoas estão sobrevivendo. O que você se rotula hoje? Você está vivendo? Ou cada dia você está sobrevivendo? Você consegue responder essa pergunta para você mesmo? Vivendo ou sobrevivendo? Vivendo ou sobrevivendo? Por quê? Sobreviver é pesado demais. Sobreviver é pesado demais. É pesado demais. Então responde para você nessa manhã. Se você está sobrevivendo, você não consegue florescer. Você não consegue nem olhar para mim nessa manhã e falar: ah, eu consigo ser transformado. Você vai falar: não consigo. É difícil. É difícil demais. É difícil demais. Tô sozinha. Eu tô sozinha. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho como seguir. Ei, se você aplicar 10% do que eu tô aqui transbordando na tua vida hoje, eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Certeza. Porque é isso que acontece dentro dos atendimentos terapêuticos. É isso que acontece no processo terapêutico. E você está recebendo a ferramenta nessa manhã. Eu tô aqui para transbordar na tua vida nessa manhã. Para que você aplique. Se você aplicar 10% dessa live hoje na sua vida, a sua história lá começa a mudar. Ela não vai mudar do dia para a noite, porque existe um processo. Mas ela começa. Você simplesmente vai dar um passo que a grande maioria da população está. Você vai sair do papel de vítima e vai começar a construir, a reconstruir a sua identidade. Você vai começar a entender que a sua identidade não depende da aprovação das pessoas. Você vai começar o quê? A entender. E você vai passar a vida toda tentando o quê? Provar para o outro. Mas na verdade, você precisa começar a passar, a tomar posse do que Deus já te deu. Do que Deus
fala que você é. Ele fala que você é forte, corajosa, corajoso, filho e filha amada. Então, o valor não se implora, porque você já tem valor. Identidade não se negocia, porque você tem a identidade de Cristo em você. Não, porque quando eu sei quem sou, eu não preciso entrar em lugares, relacionamentos, tentando provar o meu valor. Você não precisa mais provar o seu valor. Você já tem valor para Deus. Você já foi aprovada por Ele. Quando eu sei quem sou, a rejeição, ela pode até doer. Claro que dói. Não vou tirar o peso da dor, não. Dói. Se você foi rejeitado, nós vamos ser rejeitados ainda, tá bom? Sim. Por isso a importância de se curar dos nossos traumas passados, das nossas dores. Nós vamos sofrer rejeição. E ela pode doer sim ainda. Sim, mesmo curados, nós vamos sofrer rejeições. Mas nós vamos entender que aquela rejeição não define quem eu sou. Entende? A rejeição do outro, mas não define quem eu sou. O meu valor não está no outro. E quando a porta fechar, às vezes você vive uma manhã de porta fechada nessa manhã. Às vezes você vive um ciclo na sua vida de porta fechada. E quando a porta fechar, você vai entender que a sua história não terminou. Que o sonho que não se realizou não significa que não vai se realizar. Simplesmente. Ai, não é simples, né, Natália? Mas vamos encarar. Simplesmente. Ainda não dá no tempo de Deus para nossa vida. Exato. Muitas coisas, gente, nós não estamos preparados para receber, não. De verdade, agora eu tô falando de mim. Muitas coisas nós não estamos preparados para receber. Ai, não é errado nós sonharmos com coisa grande. Não, sonhe mesmo. Sonhe mesmo. Verbalize coisas grandes, profetize coisas grandes, algo novo na sua vida. Mas entenda que nós vamos precisar passar por esse processo. Alguns processos para viver a promessa. Porque entre a promessa e o cumprimento dela, tem uma palavrinha linda de se falar, mas difícil de se viver. Não é verdade? Ou sou eu que acho essa palavra difícil? Não é fácil. Não, não é. Mas nós temos duas opções, como eu disse no início da live. Ou a gente se torna vítima, ou a gente assume o controle. E assumir o controle é melhor do que se tornar vítima. Tornar vítima, você sempre vai ficar culpando o outro. O outro. O outro. Porque isso, porque aquilo. Natália, mas é uma verdade. Tá bom. Mas até quando isso vai continuar definindo a sua história? Assuma o controle da tua vida. Leve com você no seu coração as coisas boas. Honre a sua história. Mas tire da bagagem do teu coração as coisas ruins. As coisas ruins adoecem. Doenças psicossomáticas. Ansiedade, dor nas costas, dor no corpo, dor de garganta, as pessoas que não conseguem se posicionar e não conseguem falar não, problemas na tireoide. Ei, daria outra live. Daria outra live. Então as doenças psicossomáticas, o nosso corpo fala, lembra? O que a nossa boca não consegue falar, o nosso corpo ele vai falar. E às vezes teu corpo está falando com você já, te dando sinais. E você está simplesmente fingindo que não tá vendo. Ou tá só tomando analgésico aí seguindo. Quando na verdade já está o quê? Sobrecarregado e sobrecarregado. Porque tá nesse lugar ele é o quê? É um lugar pesado. É um lugar pesado. Então, voltando. O florescer, quando a gente fala em florescer no seu sonho, enfim, na sua identidade, nós precisamos ver que a raiz, ela vem antes do florescer. Como que está a raiz do teu coração nessa manhã? Como que está a raiz interna dentro de você? Imagine aí uma árvore no inverno. Quem olha a semente? Ninguém, porque não consegue se ver a semente, ok? Daquela árvore, não. Quem olha somente para os galhos dela pode pensar o quê? Que acabou, né? Você sabe que isso aconteceu comigo há uns 15 dias? A gente estava
E aí meu marido, a gente tinha ido pro sítio. E eu cheguei lá e falei, nossa, Ronaldo, corta esses pés de amora aqui. Nossa, tudo seco, eu falei pra ele, né? Só tá atrapalhando aqui, né? E olha eu, né? Aí ele falou, não, ele falou, né? Agora é a época mesmo, porque vai florescer. Vai florescer. Enfim, eu que não entendo dessa área, né? É mais uma área dele, ele entende, gosta dessa área. E eu falei assim, ai, será? Tá tão seco, né? Tá tão esturricado desse jeito, né? Ele falou, não, vai florescer. Vai florescer. Há uns 20 dias, né, a gente volta lá. E já tá verdinho. Não tinha flor verde, só tinha galhos secos, não tinha fruto, não tinha beleza, tava feia. Sim, tava feia, não tinha beleza nenhuma. Mas existe uma parte que nem eu tava vendo e que ninguém vai ver. A raiz. A raiz. Isso eu quero que você jogue para tua vida hoje. Existem áreas na sua vida que parecem paradas. Existem áreas na sua vida e sonhos que você tá falando assim como eu, vou cortar fora. Não, tá feio demais. Tá feio demais, vamos cortar. Não vai dar fruto nenhum mais. Só que nem todo escondido tá perdido, tá bom? Exatamente. Nem todo escondido tá perdido. Assim como eu contei aqui a história para você do pé de amora. Tem coisas que Deus está fortalecendo. A raiz está fortalecendo você. Teu coração está querendo te curar. Está deixando os galhos secos caírem. O seco para trás. Antes de realmente de florescer. Antes de realmente florescer. Está levando você a níveis profundos. Que a raiz ela é profunda, tá bom? A raiz ela tem que, a cada dificuldade, a cada deserto, a cada chuva, a cada tempestade, a cada seca, a raiz ela desce mais. Isso é ciência, tá bom? Ela desce. Então se permita que nesse processo a sua raiz ela cada vez fique mais longa, fique mais comprida lá para baixo, para que quando a tempestade vier novamente, para que quando as dificuldades vierem novamente, você entenda, vai passar e eu vou voltar a florescer. Assim como eu contei do pé de amora, já tá todo verdinho lá. Logo, logo vai florescer. E é isso que eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã. Não desperdice os processos. Não desperdice o processo. Antes de Deus trabalhar o seu processo de florescimento, de florescer, da promessa, do milagre, Ele precisa fortalecer a sua raiz. Ele precisa fortalecer a sua raiz. Encare o processo como um processo de fortalecimento de raiz. Não determine a sua história com o final que está acontecendo agora. Não se baseie na estação que você está vivendo agora. A nova estação vai chegar e você vai florescer. Não confunda a estação difícil com uma identidade permanente. Não, é só uma estação difícil. É só um momento difícil. Não cancela a sua promessa. O inverno, o inverno é uma estação, ok? Então, é só uma estação na sua vida. Não é um endereço fixo mais. O trauma não é um endereço fixo mais. A dor não é um endereço fixo mais. O inverno não cancela a primavera. Uma estação não cancela a outra no mundo físico, ok? Natureza. Então, o inverno que você está passando hoje não cancela a sua primavera, a sua promessa, o seu processo, o seu milagre. Se permita ter uma raiz transformada, uma raiz profunda, uma raiz que acessa os lugares que Deus quer que você acesse. Natália, mas dói demais, né? Algumas coisas doem, gente. Deus não promete só milagre na palavra dele, né? Não. Nós sabemos que nós servimos um Deus que é fiel, que é o Deus do impossível, sim, nós sabemos tudo isso. Deus que quebra as correntes. Mas tem coisa que Deus nos amassa. Tem coisa que Deus nos exprime, nos aperta, nos frustra. Nos frustra, verdade, nos frustra mesmo. Mas sabe o que acontece isso? Para que nós venhamos amadurecer. Amadurecer e florescer. E essa é a decisão que nós precisamos tomar
todos os dias. Nós temos duas opções. Você não é a rejeição que você sofreu. Você não é o abandono que você viveu. Você não é um casamento que não deu certo. Você não é aquela amizade que você errou, o erro que você cometeu com a sua amizade. Isso não determina a sua identidade. Você não é a opinião de quem não conseguiu reconhecer o seu valor. Muitas pessoas não vão reconhecer o nosso valor, hein? Não vão. Então isso não determina a sua identidade. Você não é o pior capítulo da sua história. Não. Você não é o pior capítulo da sua história. E você vem falando para você mesmo que você é o pior capítulo da sua história. Então nessa manhã você não precisa continuar vivendo tentando provar para todo mundo o seu valor. O seu valor está em Deus, porque Deus te chama pelo nome. Deus te chama pelo nome, pelo teu nome, porque você é única, única e único. Se permita ouvir a voz do Senhor. Natália, não estou conseguindo ler a palavra. Vá para a palavra. Se permita Deus falar quem você é através da palavra, porque o próximo capítulo, florescer, o seu florescer da sua identidade, não começa quando tudo vai mudar ao seu redor. Quando tudo for flores ao seu redor, né? Literalmente flores, né? Não. Começa quando você decide. E talvez você comece nessa manhã, alguma coisa comece a mudar dentro de você. Glória a Deus por isso. Se você decidir mudar hoje, dentro de você, um pouco, amanhã um pouco, lembra? Tijolos, você vai ou construindo ou tirando, vai desfazendo essa muralha que está dentro de você. Então a palavra é decisão. Florescer requer uma decisão e é declarar: a partir de hoje eu não vou mais viver e deixar o que fizeram comigo definir o meu valor. Eu vou viver a partir de hoje sobre a palavra de quem Deus diz que eu sou. E quem Deus diz que você é. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura. É nova criatura, algumas traduções. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Perceba, Deus não está limitando a versão de que você chegou até aqui. Deus valoriza a nossa versão. Deus valoriza as nossas dores. Deus valoriza o nosso passado. Mas Ele está falando que existe uma transformação. Existe restauração. Existe um recomeço, existe um novo, existe um florescer na sua vida. E talvez algumas coisas velhas ainda estão te chamando pelo nome. Estão te chamando pelo nome, quando na verdade a rejeição chama, o medo chama, o abandono chama, a culpa te paralisa, o passado te paralisa, mas nada disso define quem é você. Nada disso define quem é você. Existe uma voz maior. Existe uma voz maior. A voz daquele que te criou. A voz daquele que te criou. A voz daquele que te teceu no ventre da tua mãe. Teceu, desenhou, algumas traduções. A voz daquele que te teceu e te envia com um propósito. A sua identidade restaurada, fortalecida, curada, ela te leva para o propósito. E o propósito nessa manhã é o simples, tá? Deus quer te levar ao grande, claro que quer. Mas Ele quer que você dê valor ao básico. Ele quer que você dê valor ao básico. Ele quer que você alinhe seu coração ao básico. Lembra? Oração, súplica e ação de graças. Orar, apresentar, suplicar, clamar.
mas agradecer. Mas agradecer. E eu te garanto isso, que você vai começar a florescer. Porque quando nós começamos já a agradecer, isso é profetizar e isso é ter fé, não é verdade? Mas quando nós começamos a agradecer, dentro do nosso cérebro, nós começamos a falar, a agradecer. E isso vai mudando as sinapses neurais do nosso cérebro. E com isso, o nosso cérebro ele produz energia, ok? Ele produz energia pra gente tá aqui falando, pra gente viver, pronto, pra gente fazer tudo. E ele começa a produzir essa energia boa. E você começa a acreditar. E vai tendo essa sensação boa, e você vai ficando empolgado, você vai entendendo que você pode todas as coisas em Cristo Jesus, você entende que você é nova criatura, você entende que mesmo em meio ao caos a sua promessa vai se cumprir, você começa a entender que o processo está te amassando agora, mas ele está te moldando para o que Deus tem para a tua vida, você consegue entender e adorar mesmo preso, assim como Paulo e Silas na prisão, que à meia-noite resolvem adorar e orar. Então mesmo em meio ao processo, e mesmo em meio à dor, decida adorar, decida agradecer. Natália, como que eu vou agradecer? A dor, você só vai conseguir agradecer a dor se você estiver conectado ao teu Pai e estiver sensível à voz dele. O teu Pai nessa manhã, ele é Deus. Você só vai conseguir e tomar posse da palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor se você estiver conectado ao Senhor. Se você estiver conectado nele. E o Senhor fala nessa manhã, não tenha medo. Eu não te dei espírito de medo, mas sim de ousadia. Talvez nessa manhã você tenha olhado para algumas áreas da sua vida e pensado, acabou, não tem mais jeito. Mas Deus nessa manhã, ele olha para a raiz e diz, ainda tem vida aí. Eu estou somente descendo as suas raízes. Eu estou somente deixando as suas raízes mais sólidas, grossas. Descendo as raízes, gente, fantástico isso, né? Descendo as raízes. Eu não entendo muito subsolo, tá bom? Mas descendo as raízes, a gente sabe que quanto mais profunda, vai chegar lá embaixo, rocha, lençol freático. Enfim, pronto, né? Isso acontece. E ao chegar na rocha, a rocha é Jesus. Você vai ficar firme. A sua raiz vai abraçar literalmente a palavra e a promessa. E mesmo com a tempestade, mesmo com a luta, mesmo com a rejeição, mesmo com o abandono que você vai viver ainda, mesmo com a rejeição do outro, palavra de cancelamento do outro, você tá o quê? Preso. A raiz. E a raiz presa. Você não deixa se definir pelo que o outro diz, pelo que o outro faz, pela atitude do outro. Você começa a entender que isso diz sobre o outro e não sobre você, porque você é filho e filha amada e sabe para que está nessa terra e sabe para que está aqui, porque você tem um pai que te define. As situações não te definem. A opinião do outro não te define. Você é definido pelo que Deus diz que você é, independente do que você viveu até aqui. Independente. Então, o inverno não cancela a primavera. Não cancela a primavera. As flores caídas não cancelam a raiz que você está solidificando. O processo não cancela a promessa. Não, ele só te aperfeiçoa para a promessa. Te deixa forte para quando a promessa acontecer. E aquilo que aconteceu com você não tem autoridade para cancelar aquilo que Deus colocou dentro de você. Não vai cancelar. Raízes fortes, identidade firme, florescimento certo. Grava isso nessa manhã. Raízes fortes, identidade firme, florescimento certo. E se você guardar somente uma frase dessa live dentro do teu coração nessa manhã, eu já vou ficar muito feliz e começar a executar ela. Florescer começa quando você para de perguntar às suas feridas quem é você e volta a ouvir quem Deus diz quem é você. Volte a ouvir a voz do Senhor. Volte a ouvir a voz daquele que é dono de tudo, daquele que está no controle de tudo e realmente tem todas as promessas para nós. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, que cada pessoa que está aqui, que cada pessoa que chegar ainda nessa live
se sinta abraçada pelo próprio Pai. Que toda rejeição caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor visite lugares que ainda estão escuros dentro de você. Que o Senhor acesse as raízes mais profundas. Que o Senhor toque as raízes que você acha que está morta. Cure aquilo que ainda dói dentro de você. Que você se permita ser curado e curada. Que você se permita ser transformado. Que o Senhor venha quebrar o peso das palavras que foram lançadas sobre a sua vida. Que essas palavras ainda estão o quê? Te definindo. Estão definindo e dirigindo a sua história. Que Deus realmente arranque toda a mentira que vem definindo a sua identidade. Sua identidade não é definida. Que toda rejeição, que todo abandono caia por terra em nome de Jesus. É isso que eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus sobre a sua vida. Que toda rejeição, todo abandono, toda culpa, toda sensação de insuficiência, todo complexo de inferioridade caia por terra em nome de Jesus. Que todas as feridas venham ser curadas. Que realmente nós venhamos estar sensíveis. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. A Tua voz ela é maior que todas essas palavras. Nós queremos voltar a ouvir a Sua voz outra vez. Levanta essa mulher nessa manhã. Fortalece a raiz dela. Fortalece a identidade dela. Eu quero declarar pela autoridade do nome de Jesus uma nova estação sobre a sua vida. Mas para que essa nova estação chegue, você precisa se permitir ser transformado e transformada. Que o Senhor venha te restaurar de dentro para fora. Que se você está na tempestade, você vai falar assim: Natália, eu estou no meio do caos. Você está criando raízes profundas. Continue adorando e acreditando que aquele que liberta, Ele está do seu lado. Aquele que cura, Ele está do seu lado. E no momento certo, se você seguir adorando, orando e exaltando o nome daquele que é e permanecendo, no momento certo, o milagre vai acontecer. Em nome de Jesus. Beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Excelente sábado, um excelente final de semana, tá? Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que é onde você colocar a planta dos seus pés, assim o Senhor esteja com você, para que todos vejam o Senhor através da sua vida, em nome de Jesus. Esse é o desejo do meu coração, o desejo do coração do nosso Pai. Um beijo, Deus abençoe, fiquem com Deus.